Louvado seja Deus, aleluia. E a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? E nós glorificamos a Deus por isso. O pastor já deve ter falado com vocês no domingo, no dia 31, a partir das 21 horas, nós vamos nos reunirmos, não é, aqui na casa do Senhor, para nós fazermos aqui a comemoração da virada do ano. Não é uma festa bonita, maravilhosa, ministração da palavra do Senhor. Os grupos de louvores aí estarão aí conosco, participando, aleluia, declarando a bênção do Senhor, na virada do ano, não é a nossa oração ao Senhor de agradecimento, a primeira santa ceia do ano, aleluia, louvado seja Deus, do ano de 2014, aleluia, e a palavra do Senhor, não é? A palavra profética do Senhor sobre as nossas vidas, a palavra para o ano de 2014, não é? Hoje aí estamos aí com essa maravilha do Senhor, bendito serás na cidade, bendito serás no campo, aleluia. E amados, a palavra do Senhor, viva, poderosa, eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes, penetra na divisão da alma, do espírito, é apta para discernir os pensamentos, não é? As intenções do coração do ser humano, aleluia. E essa palavra, amados, aleluia, ela não volta para Deus vazia, ela vai levar uma resposta para Deus, amém? Essa resposta pode ser, houve fé ou então não houve fé, ou houve dúvida, houve insegurança. Então que a palavra de Deus, não é, quando chegar aos teus ouvidos, aos nossos ouvidos, ela possa levar uma resposta a Deus, não é? Houve fé. Amém? Louvado seja Deus, aleluia. A pastora Regina também pede pede orações, está com dor na coluna. Ei, coluna, né, irmãos? Misericórdia, né? Isso judia do ser humano, né? Louvado seja Deus, mas Jesus Cristo, amado, Ele cura. Ele verdadeiramente levou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades. Amém? Aleluia. Então, antes de nós lermos a palavra do Senhor nosso Deus, vamos orar ao Senhor pela vida da serva do Senhor. Pai, no nome poderoso de Jesus, nós oramos a Ti agora em favor da Tua filha, meu Pai, para que, Senhor Deus, ela seja visitada por Ti agora, Senhor, e em nome de Jesus Cristo, Senhor, seja repreendido toda inflamação, meu Pai, meu Deus querido, em nome de Jesus, tudo que está provocando dores, ó Pai, na coluna da Tua serva, em nome de Jesus, seja repreendido agora, Pai. Deus de poder, como igreja do Senhor, ó Pai, nós clamamos a Ti, declarando, Senhor, a cura, a derrota desta doença, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Senhor, visita a Tua filha, meu Pai amado, e que toda a aflição, Senhor, sobre a Tua serva seja tirada, seja removida, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Está lá? Depois a gente vai ler isso daí. Aleluia. Louvado seja Deus. É minha assessoria, irmãos. Essa minha assessoria, ela é forte, barbaridade. Eu dei um versículo ali para o pastor. Falei para ele, olha, esse versículo está escrito do Gênesis ao Apocalipse, achei ele para mim. E ele achou. Louvado seja Deus. Mas não é esse aí que eu quero, não. Queridos, hoje a gente vai falar um pouquinho. Cadê o meu horário? 9 horas. A gente vai falar um pouquinho a respeito de onde foi Jesus após a sua morte. Onde Jesus foi? Você sabe para onde Jesus foi? Nós sabemos, quando nós usamos o nome sobre todos os nomes, quando nós nos direcionamos ao nome de Jesus, e é lógico que todo aquele que já se subjugou a este nome, entende o poder, o domínio e a autoridade que este nome tem, porque a própria palavra do Senhor nos diz que este nome é um nome sobre todos os nomes. Mas por que é sobre todos os nomes? Porque Deus lhe deu. Mas por que Deus lhe deu? Porque sendo na forma de Deus, não teve por usurpação se igualar a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma humana. E na forma humana foi obediente até a morte e morte de cruz.
pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome sobre todos os nomes. Mas o grande segredo, amados, de tudo isso, não é que humilhou-se a si mesmo e na forma de servo ele foi obediente. Então a obediência é um dos grandes fatores, é uma das vias de regras também de bênção na nossa vida, dada pela Bíblia Sagrada. A obediência de um homem trouxe à luz a salvação, mas a desobediência de um homem trouxe a maldição e o pecado. A obediência de um homem trouxe então a salvação. Então a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Então o crente que se coloca debaixo desse nome que é sobre todos os nomes, ele entende que os céus é o lugar do Senhor. A Bíblia diz que está à destra de Deus, por nós intercede, mas nas suas promessas também diz que estaria conosco. Então quando nós nos reportamos ao nome de Jesus, a nossa mente se acende aos céus, a nossa alma se eleva, o nosso coração exulta. Por quê? Porque é para lá que nós queremos ir. Ele disse: eu vou preparar-vos o lugar, se eu for vos preparar o lugar, voltarei para vós, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então nós temos também essa forma de ansiedade, mas uma ansiedade dentro de um equilíbrio, movido e escudado por uma fé genuína, uma fé onde a esperança caminha ao lado, onde a temperança faz parte, onde o equilíbrio, o domínio próprio sempre deve estar presente, para que nós não venhamos a cair no ridículo, muitas vezes aí de uma coisa mais carnal do que espiritual, de uma fé mais superficial e motivada por jargões, por frases, por definições, do que uma fé mais equilibrada, mais pautada na palavra de Deus, mais sustentada pelas promessas do Senhor nosso Deus. E é lógico que quando nós atentamos para a figura de Jesus, nós só podemos imaginar: o céu é o lugar do Senhor. Mas e se eu disser para você que quando Jesus morreu, ele foi no inferno? Ele foi lá no inferno. Interessante, ele morreu para te salvar, para me salvar. Ele morreu pela humanidade. Mas ele morre e vai no inferno. O primeiro lugar que ele morre, o que ele vai quando morre, é para o inferno. Mas o que é? Como significa isso? Eu entendo que Deus foi para o céu e não para lá. Não é? Mas, amados, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós precisamos entender algumas coisas. Não é? E eu vou ler um trechinho da palavra de Deus para você, que Jesus Cristo falou a respeito dessas coisas, não exatamente assim, mas ele disse assim, Evangelho de Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 39 e o 40. Jesus, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal. Nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Amém? Então Cristo disse que um sinal apenas seria dado, e esse sinal não era um sinal visível, era um sinal, na verdade, era um cumprimento de um sinal espiritual. E ele citou a condição de Jonas, que desceu às partes mais profundas dentro do ventre de um peixe. E ele diz aqui algo interessante, que o mesmo sucederia com ele, e esse era o sinal que ele daria. O sinal de Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim também o Filho do Homem estará. E ele diz assim, olha, no coração da terra, noites no seio da terra, no coração da terra.
Então, a morte de Jesus Cristo, o afins disso, é levar sobre si o nosso pecado. E o contexto histórico da palavra de Deus, o pecado é lançado no inferno. Ele não foi um pecador, ele foi um tomador de pecados. Ele se fez para nós, por nós. E a Bíblia diz assim, então, Jesus Cristo morre, e o interessante é que ele dá uma promessa para o camarada do lado, e ele diz assim, olha, né, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Ele falou, é hoje, você vai estar lá. Você vai estar lá comigo. Bom, a Bíblia nos diz, interessante esses relatos, essas coisas assim, porque a gente procura colocar uma cronologia em cima de tudo isso, e eu entendo que um dia tem 24 horas, é isso? Nosso dia tem 24 horas. Mas cliente aí do outro banco, de um banco aí, tem 30 horas o dia. São especiais, não são? Mas normalmente é 24 horas, vai. Vamos aí, vamos trabalhar dentro das 24. Quantas horas tem seu dia, Edneu? Fora as aflições, né? Com as aflições acrescenta-se as horas, né? A aflição do lado aí, fala alguma coisa aí que você vai ver só. Entendeu? É bom você fazer umas perguntas pro cara quando ele está do lado da mulher, mas ele responde assim, sabe? Bem uma resposta aí que ele pensa bastante, não vamos pensar o que vai dizer, né, irmã? Louvado seja Deus. Mas foi uma perguntinha simples. Amados, então vejam que quando a gente fala dos dias e tempos assim, e a gente vai para a Bíblia, então é lógico que eu tenho que contar dessa forma, da forma que eu sou conhecedor desse dia para mim, dessas coisas, não é? Só que assim, eu não posso pegar exatamente o que eu vivo, o que foi formado, criado aqui, não é? E colocá-lo dentro da Bíblia. Nem sempre dá certo. Não é? Então a cronologia espiritual, ela segue, não é? Ela tem um outro tipo de segmento. Não é? Em questão até de horários, até de tempos, até o Oriente lá, o horário é diferente do nosso, não é? O dia contado aqui pela nação judaica, que é o referencial bíblico aqui, não é um dia diferente do nosso, não é? 5 horas da tarde já encerram tudo, já se conta um novo tempo, e aquela coisa toda tal. Então, os tempos, na verdade, são dentro do calendário, não é? Nós temos aí um diferencial somando aí, por tempos, dá 2, 3 anos de diferença, não é? Mais ou menos 5 anos de diferença dentro de um milênio. Então, é uma coisa, não é? Que não, então nós não atemos muito a isso. Mas Jesus Cristo falou para o cara, falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não é? Então, aí você vê o histórico em que ele falou, 3 dias eu vou estar no centro da terra. Mas ele falou sobre o paraíso. Então, nós vamos entender todas essas coisas, não é? Esses lugares, porque senão nós começamos a confundir. Porque o caminho do entendido é para o alto, não é? É para o alto, para que se desvie do inferno que está abaixo. Então, tudo que eu devo pensar e que eu devo imaginar está no alto. Então nós vamos entender que nós estamos, embora lendo, não é, o Novo Testamento, Jesus Cristo está falando algo a respeito do Velho Testamento. Então, amados, no céu não havia ninguém, nada, nenhum ser humano no céu. Mas e os que morreram na promessa, essas coisas e tal? Não estavam no céu. Estavam num lugar determinado por Deus, não é? Em um estado, em uma condição. A Bíblia chama de dormir. O apóstolo Paulo diz assim, olha, não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem, não é? Ou seja, os que morreram em Cristo Jesus. Esses dormem, não morreram em Cristo Jesus, está lá na parábola do rico e o Lázaro, não é? No inferno, morreu e foi sepultado. Versículo seguinte, no inferno, então estado presente e lucidez total, porque ele estava em tormentos. E Lázaro estava no seio de Abraão, portanto, no centro de um lugar, e justamente não houve estado de consciência em Lázaro. A consciência, o estado de consciência estava do lado do que estava condenado. Ele já estava sofrendo, Lázaro não houve uma comunicação de Lázaro, com justamente o rico, lá dentro daquela parábola, para você entender que os lugares, eles não são os mesmos. Então, assim, antes da
ressurreição de Jesus Cristo, a Bíblia diz assim, ó, ninguém subiu aos céus. Ninguém subiu aos céus, senão o Filho do Homem que desceu dos céus. E Jesus Cristo, amados, em tudo para Deus, ele é a primícia. E, inclusive, Jesus Cristo é a primícia dos que dormem. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre isso, ele diz assim, ó, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e todos quantos morreram em Cristo estão perdidos. Mas porquanto Cristo ressuscitou, então, amado, precisava assim, ó, toda a esperança do Velho Testamento, todos quantos morreram, todos os homens importantes da palavra de Deus, todos, reis, patriarcas, profetas, nenhum deles tinha entrado na dimensão chamada os céus. Todos aguardavam em um lugar chamado na Bíblia de Gêena, ou Sheol, né? Não é, pastor? Gêena ou Sheol? O Gêena mais acima, isso. Não é? Então, esse lugar, esse estado é que eles estavam. Vamos colocar assim, uma espécie de sala de espera, aonde as almas, não é, se encontravam ali. Então, Jesus Cristo, amado, isso não estava nos céus, não estava acima da terra. Esse estado é um estado inferior. Porém, não é, acima do inferno. Mas não é um estado de condenação, para condenação ou de sofrimento. É um lugar aonde se espera os tempos. Aonde se espera, não é, se cumprir os tempos. E a morte de Jesus Cristo é que vai, não somente a morte, mas a morte somada à ressurreição de Jesus Cristo. É justamente o que vai compor, é o que vai modificar toda esta situação. Então vejam, enquanto vive o testador, o testamento não vale. Só quando o testador morre é que o testamento dele passa a valer. Então tudo aquilo que Jesus Cristo fez, tudo aquilo que ele apregoou, com toda a sua verdade a respeito da morte, da ressurreição, a ressurreição só seria verdadeira após era concluída. Tudo que ele atestou só teria validade após a sua morte. Então essa esperança, essa expectativa nasceu no coração de todos. E muitos, não é, tinham aquela ideia de uma revolução, disso, aquilo. Tanto é que você pega os dois discípulos do caminho de Emaús, e eles estão conversando com o próprio Cristo a respeito de Cristo. Eles estão falando com Jesus a respeito de Jesus mesmo. E o próprio Cristo pergunta para ele, quais são os acontecimentos do último dia? Oh, meu, você é forasteiro, tal, você não sabe o que está acontecendo. Jesus Cristo, varão poderoso em obras, tal, mas por inveja dos sacerdotes o crucificaram, tal. Né? E ele disse que ressuscitaria ao terceiro dia, e hoje já é o terceiro dia, e nada aconteceu. Como nada aconteceu? Você não viu, mas não significa que não aconteceu. Amém? Por quê? Porque são as coisas de Deus, e nem sempre nós contemplamos. Então, você não viu, não significa que não aconteceu. Você não acredita, não significa que não exista. Existem muitas coisas que elas existem, elas acontecem, eu não sou obrigado a acreditar. Nas coisas de Deus nós cremos, somos cristãos. Mas vejam que essa condição, amados, foi colocada por Deus. Então Cristo, a ressurreição de Cristo, é que justamente iria consolidar todo esse histórico. Tudo aquilo do Velho Testamento, todos os livros apontam, preste atenção, todos os livros do Velho Testamento têm um versículo-chave que apontam para Cristo. Cristo é apontado por todos os profetas, todos os escritores da Bíblia, eles apontaram Cristo como figura principal. Então, amados, quando Cristo está lá na cruz do Calvário e ele morre, então ele diz aqui, olha, ele desceu ao seio da terra. Mas assim, qual é o objetivo dele descer ao seio da terra? Bom, Deus, ele é justo. Deus, ele é justo. Nada ficará sem esclarecimento.
Hoje eu e você podemos não compreender algumas coisas, mas no tempo vindouro, tudo aquilo que eu e você não absorvemos, Deus nos esclarecerá. No céu não há dúvidas. No mundo espiritual não há dúvidas. Seja ele no bem ou no mal. Tudo é esclarecedor. Porém, amados, precisava-se de um testemunho. Precisava-se confirmar algo. Não somente aqui na terra, com a ressurreição de Cristo, mas também que fosse justificado no próprio inferno, no lugar de sofrimento, onde estavam aqueles que não creram na promessa de Deus. Precisava se justificar a eles o porquê que eles estavam lá. Há um ponto acima do critério que nós julgamos maldades, vícios, prostituição e essas coisas e tal. Nós julgamos isso. Há algo acima de tudo isso. Só isso não era suficiente. Só isso não era suficiente. Precisava ter, então, o porquê de tudo isso. E justamente é o que Cristo vai fazer agora. Ele desce às partes mais baixas da terra, no seio da terra. É um lugar aonde, teologicamente, há um consenso teológico, não é? Em que a existência de um lugar de tormentos está no centro da terra. Jamais alguma sonda conseguiu se aproximar. O calor é tão intenso, para vocês terem uma ideia, de que quando esse calor se evapora através de vulcões, ele sai em forma de uma lava, não é? Ou seja, uma rocha derretida. Tamanho, não é? É a intensidade desse calor que não se pode medir. Não há como se medir isso. Então os estudos indicam que no centro da Terra há um grande calor, algo muito potente. Muito potente. E segundo os teólogos, esse lugar está lá concentrado o que hoje, não é, se chama inferno, e que vai para um lugar pior ainda. E eu sempre digo para vocês, está com medo de ir para o inferno? O inferno vai ser lançado no Lago de Fogo, que é um lugar pior do que o inferno. Se o inferno já é ruim, imagina então, né, para onde vai o que já é ruim. O que já é miserável, vê para onde vai. Agora, amados, como que se processou essas coisas? Como que se deu tudo isso? E o porquê de tudo isso? Vamos relembrar algumas coisas que Jesus falou. Não todas, não é? Não todas que ele falou, mas algumas coisas que nos chamaram a atenção. No Getsêmani, Jesus Cristo faz uma oração a Deus. E na oração, ele diz assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice. 3 vezes ele orou. Nenhuma das vezes houve resposta. Nenhuma das vezes lhe foi dado uma resposta. E o que eu entendo com isso? Primeiro, que Deus deixou o livre-arbítrio do seu Filho, a decisão da sua vida e da minha vida. Outro pensamento a respeito disso. A Bíblia diz que Jesus, depois daquilo ali, ele desce, canta um hino de louvor, e aí então vai se processar tudo aquilo que, né, toda a maldade que vinha sido feita. A oração que ele fez, ele queria se livrar de alguma coisa? Ou ele queria que eu e você tivéssemos certeza de alguma coisa? Lembre-se, muitas vezes você vê perguntas de Jesus Cristo, e muitas vezes você lendo a Bíblia, você encontra perguntas que Jesus Cristo faz, e o diabo está ali lendo a Bíblia junto com você. Ah, eu não acredito. Tá bom, não é porque você não acredita que não aconteça.
Mas agora você vai entender. E quantas vezes surge no seu coração um sentimento de dúvida, uma sugestão, mas ele não é Deus, ele não sabia. Quantas vezes nós erramos, praticamos algum delito, alguma coisa, e depois nós olhamos para os céus e dizemos assim: puxa vida, Deus, o Senhor sabia. Por que o Senhor deixou? Por que o Senhor permitiu? Então existem muitas coisas na Bíblia que não é porque Jesus não sabe, é porque eu e você não sabemos e precisamos de respostas. Entenda, a Bíblia não foi escrita para Deus, foi escrita para mim e para você. Amém? Então as informações aqui não são para Deus. Deus não precisa da palavra dele para cumprir aquilo que ele é. Então ele escreveu para mim e para você. Então tudo que está escrito é para nossa edificação, ela está escrito. Não é para regulamentar Deus, não é para dirigir Deus, não é para orientar Deus, não é para Deus se orientar por isso. Não. É para mim e para você. Então muitas coisas que estão escritas na Bíblia e que muitas vezes Satanás sugestiona na orelha do crente a respeito de que se ele é Deus, por que fez essa pergunta? Por quê? Por que ele falou: Pai, passa de mim esse cálice? Se possível, passa de mim esse cálice. Será que ele não sabia? Então ele não era Deus? Então ele não tinha a onisciência? Que confusão é essa? Não, não tem confusão. Confusão é o que o diabo quer botar na ideia de alguns. Jesus Cristo fez essa pergunta para que eu e você pudéssemos entender aquele momento de aflição. O que significa suar gotas de sangue? O que significa, segundo a medicina, um estado de êxtase emocional tão grande, a ponto de os polos se dilatarem além do seu curso. E em vez de eliminarem somente o líquido sobre a pele, eles começam a eliminar o sangue. E é onde a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. Mas isso está escrito, amados, para que eu e você possamos entender que ele assumiu uma responsabilidade com você e comigo. E ele disse: vou até o fim. Eu vou até o fim. Amém? Sabendo também da condição dele. Primeiro, que ele teria que ir ao inferno dentro do seu corpo. Dentro da sua limitação, seu corpo iria junto com ele. Ele não virou espírito para descer lá. Por que não? Porque um espírito não tem marcas. O espírito não tem marcas e ele levou sobre si. Então vejam a condição dele. Agora, amados, um outro ponto. Inferno, segundo a Bíblia, é um lugar sem volta. Na passagem do rico e o Lázaro, os que estão aqui não vão para aí, mas os que estão aí de maneira nenhuma virão para cá. Manda alguém, também não pode. Entrou aqui, vai ficar aqui, não volta mais. E Jesus Cristo sabia disso, porque foi ele que fez menção dessa passagem. Só ele mesmo poderia fazer menção dessa passagem, né? Só ele teria esse estado de onisciência e o conhecimento tão profundo, não é? Para criar um portal entre, não é, o seio de Abraão, o Sheol e o Geena. Só ele poderia fazer isso, mas ninguém. Ah, mas lá é pai Abraão. Pai Abraão porque você não conhece a Bíblia. Pai Abraão que está escrito. Mas Abraão também estava lá, não é? Tranquilo, repousando, e essa forma teofânica é a figura de Jesus Cristo, né? Ele é o Senhor, aleluia, ele é a primícia, ele é o grande guardião do seu povo, amém? Porque ele vai buscar, olha, ele já guarda o povo seu, e o que ele vem buscar? Também um povo seu, especial e zeloso de boas obras, amém? Por quê? Porque ele quer para si. Ele não quer para alguém ou para outra pessoa. Ele quer para si. Bom, essa é a condição dele. E o porquê disso? Por causa de uma questão chamada justiça. A justiça de Deus.
Jesus Cristo fez alguma menção sobre a palavra justiça. Vamos lembrar de duas. Primeiro, no batismo. Diante de João, ele cita a palavra justiça. João disse para ele: Senhor, esse momento é maravilhoso para mim, só que os papéis estão invertidos. Eu é que preciso ser batizado por ti. Jesus disse para ele assim: João, deixa para que se cumpre a justiça. A outra condição que também Jesus usa a palavra justiça, vamos pegar só essas duas. Ele diz assim: olha, eu vou para o Pai e eu vos enviarei o Consolador, e quando ele vier, ele convencerá o homem de três coisas. Quais são? Erro, juízo e justiça. A palavra justiça. Erro, não creram em mim, não é? Juízo, o príncipe deste mundo está julgado, quer dizer, já está tudo realizado, acabou, a parte dele acabou. Mas a justiça, ele diz assim, ó, é porque eu vou para o meu Pai. Então essa justiça estava sobre a vida dele. Deus é justo. Deus deu a ele um nome que é sobre todos os nomes. E esse nome, esse poder, essa autoridade fez com que ele pudesse descer ao seio da terra. Somente ele poderia entrar lá e sair, porque lá é um lugar sem volta, lá é um estado em que quem foi eternamente, e o próprio Cristo muitas vezes diz a respeito do inferno, a respeito do sofrimento eterno, não é? Sofrerão eternamente, serão condenados eternamente, ou seja, é um lugar onde não se sai mais, onde não se volta mais, e ele teria que ir lá, e ele precisava levar o seu corpo dentro do plano da limitação. Mas como é possível isso? Aos homens, impossível, mas a Deus nada é impossível. Mas por que ele precisava ir lá desse jeito? Por causa do testemunho da justiça. Você quer ver só? Vamos pegar esse versículo aqui, ó. Pedro 3,19. Primeira, né? Abre aí comigo aí, deixa eu ver se o menino é mais rápido que eu lá, pegou? Olha lá, ó. Vamos acompanhar lá, vai. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Aos espíritos em prisão. Espera aí. Está faltando explicação aí. Está aí no versículo seguinte, olha lá. Os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram, através das águas. A história de Noé, nós sabemos isso, está referenciado aí. Mas está dizendo que dentro daquele histórico de salvação da época lá, olha lá, 8 pessoas. Então, esses espíritos em prisão são todos aqueles que não creram, não acreditaram, não reverenciaram Deus como o único Deus verdadeiro, mas o trataram como deuses, o trataram como formas, o trataram como animal, o trataram como pedra, o trataram como segundo entendimentos e projeções de suas mentes. Mudaram a verdade de Deus em mentira, em figura de homens, animais, aves, e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Está lá em Romanos 2. Pelo que Deus os entregou às paixões infames e mundanas, para desonrarem os seus corpos entre si, e assim sucessivamente. E aí já entra um outro assunto. Então esses aí. Mas o que ele foi lá? Põe o anterior para mim. Volta um aí. Foi também e pregou os espíritos em prisão. Pregar é testemunhar, é falar é fixar uma ideia. A pregação é uma fixação de uma ideia. No caso de Deus, a pregação
da verdade de Deus. E ele entrou lá. E lá ele foi se apresentar. Eu sou o enviado. Eu sou a promessa. Eu sou a semente da mulher que brotou e pisou a cabeça da serpente. E estou aqui hoje para testemunhar que o meu Pai, Ele é verdadeiro, que o meu Pai não mentiu e que a promessa dele se cumpriu, porque eu sou a promessa do meu Pai. Promessa que eles não creram, porque está escrito: outros tempos foram rebeldes, foram resistentes. Então ele vai e faz conhecer lá os espíritos em prisão. Bom, vamos lá. Deixa eu pegar outro aqui para você. Efésios 4:8. Efésios capítulo 4, versículo 8. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, vejam bem, levou cativo o cativeiro, passando pelo plano natural, deu dons aos homens, que é o derramar, não é? Aí depois vem lá, mas eu quero que você entenda exatamente essa passagem aqui, Ora, versículo 9, o que quer dizer subiu? Senão o que também havia descido até as regiões inferiores da terra, ou partes mais baixas da terra. Ele não disse que o sinal seria esse, do Filho do Homem? Vai descer, vai estar lá no centro da terra, no seio da terra. Então o apóstolo aqui, ele está confirmando. O que é este que subiu? Quem é este que subiu? Quem é este que levou o cativo um cativeiro? Ou seja, alguém que estava na expectativa. Quem é esse que tem o domínio? Quem é esse que tem essa chave? Quem é esse que tem esse poder? Põe o próximo aí, o 10. Deixa eu ver se é isso. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Hoje você vai estar comigo no paraíso. Está lá, aleluia. Subiu, foi acima do natural, aleluia. E levou aquela alma que creu. É a justiça de Deus. É Deus cumprindo a sua justiça. Todos quantos nele creram, todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos ou chamados filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vou para o Pai. Justiça. Amém? Justiça, porque eu vou para o Pai. E Jesus Cristo disse lá no Evangelho de João: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos o lugar. Se for e preparar-vos o lugar, voltarei para vós, para que onde eu estiver, vós estejais também. Aleluia! Lá neste lugar, diante da presença de Deus. Eu, você e todos quantos ousaram crer, ousaram acreditar, se dedicaram, aleluia, a uma vida recata diante de Deus, uma vida voltada aos evangelhos, uma vida voltada à obediência, uma vida voltada à fé, abrindo mão muitas vezes de valores, abrindo mão de coisas que nós até gostamos, mas por amor, aleluia, com uma visão futurista, e não uma visão mesquinha só do tempo presente. O apóstolo Paulo diz: miserável homem seria eu, se eu esperasse por Deus só
aqui nessa terra. Se eu quisesse de Deus só a riqueza, só os bens materiais, se eu quisesse só a saúde, se eu quisesse fazer só os meus planejamentos aqui, miserável homem eu seria. Porque, amados, nós precisamos daquilo que é eterno. Sabe por quê? Porque somos eternos. Aleluia. A alma e o espírito são eternos. O corpo morre, é a morte espiritual. A alma e o espírito morrem, é a morte espiritual. O corpo se desfaz, mas a alma e o espírito, quando morrem, caminham eternamente longe de Deus. Aleluia. Mas a alma e o espírito, quando o corpo morre, mas eles são adoradores de Deus, são servos de Deus, eles caminham eternamente com Deus. E por que o homem é eterno? Porque é criado à imagem e à semelhança de Deus. Deus é espírito, eu e você temos espírito. Deus é eterno, aleluia. E eu e você temos o plano da eternidade em nossa vida, criados à imagem não física, mas espiritual. E semelhança de Deus por causa da eternidade em nossas vidas. Então, amados, enquanto houver o fôlego de vida em cada um de nós, que o Salmo 150 esteja presente. O que diz lá, Ednei, o Salmo 150? Tudo. Você é levita, rapaz. Tudo. Quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Amém? Trabalho de Deus, amados. Aleluia. Não foi fácil. Nem para ele. Por causa da limitação do corpo. Por causa da fome, por causa da sede, por causa do cansaço, por causa do estresse. Não é? Tudo físico, nada emocional. A única emoção que você vê que Jesus sentiu era misericórdia, amor. Não é? A emoção que você viu que ele sentiu era chorar junto ao túmulo de Lázaro, mas chorou por causa do pecado. Não é? Ele viu que o pecado trouxe a morte, o pecado traz o distanciamento, o pecado traz a dor, o pecado traz o choro, o pecado traz a angústia, né? Traz toda essa desgraça e ainda distancia o homem, o ser humano, do Senhor nosso Deus, e eternamente sua alma e seu espírito estarão lançados aí nas regiões inferiores, nas trevas. Aí então, amados, como você lê lá, subindo, ele leva Pedro, deixa eu ver aqui. Foi Efésios ou Pedro que nós lemos? Subindo levou... Foi Efésios. Subindo levou ao alto cativo, 4:8, põe lá. Cumprir todas as coisas, por isso foi dito, subindo ao alto levou o cativo ou cativeiro. É esse aí, ó. Essa palavra cativeiro, assim, ó, era o lugar de descanso do justo. Todos quantos esperavam. Não é? E já pensou, quando ele chega lá, e vai tirar aqueles caras daquele estado lá... Amados, não houve um estado, né, de ciência, de conhecimento em nenhuma dessas almas aí. Todos, vejam que Deus é justo. Ninguém ressuscitou aí. Eles foram tirados desse lugar, chamado Geena, e foram levados a um lugar denominado paraíso. Aos céus, um lugar agora, não mais nesta terra, um lugar além deste planeta, fora, não é, desse globo terrestre. Amém? Então, o apóstolo João, na vida futura nossa, nos tempos vindouros, ele viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra se passaram. Tudo se fez novo. Aí já é uma condição apocalíptica, né? Já é outra história, outra situação, né? Que nós não vamos entrar também. Mas o que eu quero que você entenda é que o trabalho de Deus, ele foi perfeito. Amém? E sabe a intenção a situação da ressurreição de Cristo? Ela é narrada por Pedro de uma forma interessante, de uma forma maravilhosa, não é? Atos 2... Bota aí. 2:24. Você vai ver. Olha lá. Vamos ver, põe o 23 aí.
Deixa eu pegar a ideia do 23 aqui. A este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vós matastes, crucificando-o, não é? É pronome definido aí, não é? Pelas mãos de iníquios. Estava falando de Jesus. Versículo 24. Ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Por quê? Porque não era possível que a morte o detesse. Amém? Não era possível que a morte o detesse. Põe no 25 para mim, por gentileza. Aleluia. Porque dele fala Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Solta, tem uma tradução aí que é assim, ó, solta as ânsias da morte, não puderam deter o Filho de Deus, amém? E Deus ressuscita o seu filho, chama o seu filho, aleluia, da morte para a vida. No princípio de autoridade, não é? Num princípio de ser ele mesmo o Filho unigênito de Deus, e ele declara: todo o poder abaixo de Deus me foi dado nos céus e em toda a terra. E nas minhas mãos eu tenho a chave da morte e a chave do inferno. Por que chave da morte? Porque ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Amém? Ela não pôde segurá-lo, aleluia. Não era possível. Não havia nenhum tipo de possibilidade, aleluia. Por quê? Porque ela não tinha esse poder. Então ele tomou a chave da morte, porque ele é a vida, amém? Ele é a essência da própria vida, aleluia. E a chave do inferno, por quê? Porque ele se tornou autoridade máxima, aleluia. É ele que manda, portanto, Satanás perdeu a sua autoridade, Satanás perdeu o seu domínio, Satanás já foi julgado, perdeu o seu reino e nem a chave da casa ele tem mais, porque está nas mãos daquele que venceu e vive. Todo poder me foi dado nos céus e em toda a terra. Amém? Louvado, inclusive lá no seio da terra, no centro da terra. Aleluia. Por isso morreu Jesus. Por isso ele foi lá, porque ele é justiça. Amém, amados? E nós, quando morremos, também vamos para este lugar, que hoje se denomina paraíso. No estado consciente? Não, no estado de inconsciência, para sermos despertos, justamente ante o toque da última trombeta. Porque a Bíblia diz: o mesmo Deus descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, ou seja, anunciação, trombeta de Deus, né? Ante ao toque da última trombeta, ou seja, né? Ante ao toque dessa trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, subiremos a encontrar o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Amém? E o apóstolo Paulo, encerrando esta fala aos Tessalonicenses, ele diz assim, ó: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aleluia! Consola teu irmão com estas palavras. Diga para ele: o arrebatamento da igreja está próximo. A ressurreição é uma verdade, aleluia. E eu e você vamos fazer parte dessa história. Por quê? Porque fiel é aquele que prometeu. Aleluia! E para não ficar só em minhas palavras, eu gostaria de cantar um hino. Não, é brincadeira, pode ficar na igreja, não precisa ir embora não. Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus, vamos agradecer a Deus. Aleluia. Amados, tenha sempre essa esperança no teu coração. Amém? Saber a respeito, né, das coisas de Deus sempre é bom, sempre é edificante para o crente. Sempre marca a nossa vida. Conhecimento é poder e é autoridade no mundo espiritual, não é? E isso edifica as nossas vidas.
Quando você sabe que você serve a um ser, não é, tão poderoso dessa forma, a alguém que venceu todas essas coisas, alguém que se tornou Senhor de tudo isso, aleluia, não é? Então, às vezes, fica na nossa mente, não é como está na mente aí de muitas pessoas, muitas religiões, aquele Cristo vencido, não é? Aquela coisa acabada, aquela coisa morta, aquela figura, não é? Diante de todo esse quadro, fica no nosso coração, na nossa mente, a figura de um vencedor, aleluia, de um poderoso, aleluia, que tem nas suas mãos, tem em si o poder dado, mas tem nas mãos, aleluia, a prova, aleluia, do seu poder, seu domínio e da sua autoridade. E você faz parte dessa história. Você pertence a este reino. Aleluia! Louvado seja Deus, um reino de poder, um reino de milagre, um reino, aleluia, de todas as possibilidades, um reino tão poderoso que é capaz de mudar a tua vida ainda este ano. Porque eu vou dizer algo para você, o ano acaba dia 31 de dezembro. Não acabou porque alguém entrou de férias. Não está acabando porque está chegando a data em que se comemora, não é a data do nascimento de Cristo, é a data em que se comemora o nascimento de Cristo. Amém? Essa data é uma data fictícia, mas por que é? Principalmente por princípios bíblicos. Se ele é o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, o alfa e o ômega, então tudo se começa nele, tudo se encerra nele. Então não nasceu dia 25, nasceu dia 1º. Não é? Se tudo encerra nele, começa nele, não é? Ele não diz, a Bíblia não diz isso no Apocalipse. Mas então por que ele nasceu dia 25 se tudo se encerra nele? É que encerrou dia 30, tal, a gente já tinha calendário antes dele nascer, aquelas coisas todas, a gente já tinha feito. Não funciona assim, amado. Por isso que eu digo para você, projeção humana, mente humana, coração humano, amém. Vale para a gente viver aqui, mas para as coisas espirituais, aleluia, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho ensinado, disse Jesus. Amém? Fecha os seus olhos e fala com teu papai. Senhor, nós glorificamos ao Senhor. Senhor, a tua palavra diz, ó Pai querido, que no teu templo, Senhor, nós contemplamos a beleza da tua santidade. Nós aprendemos no teu templo, contemplamos a tua formosura, meu Pai amado, aleluia. Senhor, e quão belo, Senhor, se fez hoje para nós. Quão maravilhoso, Senhor Deus, aleluia. Teu Espírito nos mostrou hoje o Senhor, ó Pai querido, aleluia. Como Deus maravilhoso, como Deus justo, piedoso, aleluia. Cumpridor de todas as promessas, aleluia. E nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, ó Pai amado, aleluia. Diante, Senhor, de tanto poder, diante, Senhor, de tanto domínio, de todo domínio, meu Pai amado. Oh, tua palavra nos lembra o que é o homem, para que dele se lembre o Senhor. Oh, Deus querido, aleluia. Senhor, não podemos realmente exigir nada, mas o Senhor nos deu tudo. Meu Pai, na nossa insignificância, no nosso estado insignificante, diante da grandeza da tua glória, meu Pai amado, aleluia. O Senhor também, aleluia, assumiu a forma da insignificância, aleluia, Pai amado. Oh, e nós te louvamos, ó Senhor, porque o Senhor fez isso por mim, o Senhor fez isso por nós. Fortalece o coração dos teus filhos, fortalece o teu povo, fortalece os nossos jovens, adolescentes, ó Pai, fortalece nossos casais, fortalece, Senhor Deus, aleluia, Pai, a tua igreja. Senhor Deus, os teus chamados, os teus escolhidos, os teus ungidos, ó Pai, a cada dia, Senhor Deus, como diz a tua palavra, um dia faz menção a outro dia, e os céus manifestam a tua glória. Senhor, te louvamos, ó Pai. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça sobre as nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Dá um aplauso ao Senhor. Deus te abençoe.